Nota prévia. Esta é uma reflexão sobre a parte 4 do nosso estudo, os 10 mandamentos. Guardarás o sábado e o santificarás, que foi publicado em 17 de julho de 2021. Pretendemos com esta nova rúbrica reflexão esclarecer dúvidas, debater opiniões, responder a questionamentos. Este espaço também está aberto a todos os que quiserem colaborar, enviando as suas opiniões, pontos de vista, desde que não vão contra a reverência que é devida ao nosso Deus. O intuito é aprendermos mais sobre Deus, as Escrituras, o Evangelho e nos aproximarmos do Senhor nosso Deus. Afinal, devemos humildemente aprender uns com os outros, não nos considerando nenhum de nós donos da razão, já que apenas e só Deus sabe tudo e de todas as coisas. Que este espaço possa servir para o nosso engrandecimento espiritual. Podem enviar vossos questionamentos, sugestões, opiniões, pontos de vista para os contactos que indicamos. Os mesmos serão publicados aqui, visando ampliar o debate e nos aproximar de Deus. O que é o trabalho? Criou-se de forma generalizada o mito de que o trabalho constitui uma pena que recaiu sobre o homem por via da sua desobediência e do pecado, o que é totalmente errado. Nós vemos que o pecado nada tem a ver com a criação do trabalho. O próprio Deus, quando criou toda a sua obra, ao longo de 6 dias trabalhou. Para aqueles que consideram que o trabalho foi introduzido como consequência do pecado, eu chamo a atenção para Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Deus pegou no homem, que acabara de criar, colocou-o no jardim do Éden e disse-lhe para lavrar e guardar o jardim. Isso é trabalho. O homem já trabalhava. O homem acabara de ser criado, não existia ainda sequer a mulher, muito menos o pecado, que só mais tarde surgiria pela ação da serpente e a desobediência de Adão e Eva. Portanto, Deus incentivou o homem a trabalhar logo nos primeiros passos dados após a sua criação. Não foi consequência do pecado. O trabalho já existia quando se consumou o pecado. Mas observemos o significado da palavra trabalho à luz do dicionário. O trabalho é um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. Pode ser abordado de diversas maneiras e com enfoque em várias áreas, como na economia, na física, na filosofia, na história, etc. É o trabalho que possibilita ao ser humano transformar a natureza para saciar as suas necessidades. É o trabalho que faz com que o indivíduo demonstre ações, iniciativas, desenvolva habilidades. É com o trabalho que ele também poderá aperfeiçoá-las. O trabalho também cumpre um importante papel na socialização dos indivíduos, por ser muitas vezes realizado em conjunto e com um objetivo comum. A realização das tarefas fazem com que sejam desenvolvidas técnicas e essas técnicas são transmitidas culturalmente. É o que acontece no trabalho com a terra, por exemplo. Cada cultura constrói o seu próprio jeito de plantar e lidar com a terra. Neste contexto, vemos que a verdadeira natureza do trabalho é benéfica, valoriza e edifica o indivíduo, contribui decisivamente para o seu equilíbrio emocional. Portanto, ele só pode ser uma bênção e jamais um castigo ou uma pena. A dureza do trabalho. Como mencionámos no estudo bíblico, os 10 mandamentos, parte 4, publicado no sábado passado, cujo link do vídeo se encontra na parte inferior, foi que, como consequência do pecado, o trabalho de cuidar, lavrar, cultivar o jardim do Éden se tornou muito mais pesado. Aquilo que antes era feito sem qualquer esforço, com satisfação e alegria, passou a ser executado de forma dura, com grande esforço. Não era
o trabalho que era pesado, mas sim o peso do pecado que o homem trazia consigo e que fazia com que tudo aquilo que fizesse, todas as suas tarefas fossem feitas à custa de dores. Vejamos Gênesis 3, 17 ao 19. E a Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O que se passou foi que, como consequência do pecado e do seu peso, o homem que antes cultivava e colhia sem esforço as suas culturas e os seus alimentos, passou a ser feito com esforço, porquanto as plantas boas surgiram. Com as plantas boas surgiram no meio delas as ervas daninhas, o joio, e passou a ser necessário um grande esforço para retirar e eliminar essas ervas daninhas que faziam as boas morrer e não se desenvolver. Foi necessário separar o trigo do joio. Cardos e espinhos, dores, nasceram com o pecado e tornaram o trabalho penoso. Mas isso foi consequência da desobediência e não faz parte da natureza do ADN do trabalho, na forma como ele foi criado por Deus e ordenado ao homem que o executasse. Conclusão. Nesse estudo publicado no passado sábado, alguns não entenderam o teor da nossa afirmação de que na Nova Jerusalém, ou seja, no paraíso, onde os salvos em Cristo Jesus irão habitar com o Senhor Deus, também iremos trabalhar. Não viveremos na ociosidade. Mas não iremos trabalhar como alguns entenderam para Deus, pois isso não é possível. Não é possível trabalhar para Deus e muito menos Deus necessita que trabalhemos para Ele. Há que entender que o significado do trabalho neste caso nada tem a ver com o trabalho atual que temos de efetuar aqui na Terra. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Jesus, quando veio para nos oferecer a salvação, através do derramamento do seu sangue, não deixou de ser Deus, 100% Deus, mas também era homem, 100% homem, ou seja, era um ser espiritual a viver uma experiência carnal. E nós? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e fomos criados para habitar com Deus como seres espirituais. O pecado é que nos afastou dessa espiritualidade. Era necessário passar por todo o processo, desde a criação de Adão e Eva, pelo pecado, por tudo o que passamos, por tudo o que o homem tem passado e que tem constituído a realidade da sua história, a história do homem, como aprendizado para conseguirmos evoluir e chegar à salvação. É por isso que nós trazemos dentro de nós o Espírito Santo, que nos guia e orienta espiritualmente nesse aprendizado. Se nos deixarmos guiar por Ele, Ele nos levará à salvação. Agora, não é fácil. Seremos tentados todos os dias e só há uma maneira de conseguir evitar nos desviar do caminho. Para isso, teremos de todos os dias clamar, suplicar, independentemente de já sermos batizados, temos de diariamente suplicar por esse batismo ao Espírito Santo, renovando o batismo. O batismo deve ser vivenciado todos os dias ao pedirmos com humildade: bom dia, Espírito Santo, não me abandones, quero ser batizado. Renova o meu batismo em ti neste novo dia. Isso é que leva à salvação. Ao direito de nos assentarmos nos lugares celestiais, junto de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ver Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vejamos também Eclesiastes 1:9. O que foi, isso é o que há de ser,
E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. O que nos é dito aqui é que nada há de novo e aquilo que foi voltará a ser. Então teremos de entender que, conseguindo evoluir e nos tornarmos dignos da salvação, prontos a habitar com Jesus Cristo, as tarefas que nos estarão reservadas nada têm a ver com o trabalho desenvolvido aqui na Terra como seres carnais. Será um trabalho que nos dará prazer, alegria e nenhum esforço, nenhuma canseira, tal e qual como era o trabalho de Adão e Eva antes do pecado. Aliás, não como o de Adão, pois Adão estava a viver a mesma experiência carnal que ainda vivemos hoje. Será ainda mais glorioso, mais alegre, mais gratificante o cuidar do paraíso, a Nova Jerusalém, louvando constantemente a Deus, glorificando a Jesus. No fundo, sendo o trabalho, será muito mais amor, gratidão, felicidade, alegria. Nada a ver com a concepção de trabalho de que hoje a grande maioria das pessoas tem.